Aqui, adorando e glorificando ao Senhor. Glorifica a Deus por esta porta aberta, glorifica a Deus pelo pastor, pela sua esposa, que Deus continue abençoando suas vidas, glorifica a Deus pela vida dos irmãos queridos que estão aqui ajudando esta obra, e tenha certeza, meus irmãos, que Deus ele tem o melhor para a vida de cada um de vocês. Foi nos dado um tema esta noite para estarmos pregando, culto de família, que tem como foco as famílias, resgatar as famílias. Então eu peço para os irmãos abrirem a sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 16, Aleluia, Jesus. a partir do verso 30 e depois o verso 31. Glória a Deus. Jesus Atos é capítulo de número 16. Glória a Deus. Versículo de número 30. Os que encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Versículo 31. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Meus irmãos, quem é dirigido pelo Espírito Santo vai onde o Espírito Santo permita que ele vá. Quem é cheio do Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia! Quem vive na dependência do Espírito sabe que é o Espírito quem comanda, é o Espírito quem fala, e aquele que deseja ser cheio do Espírito precisa entender que é no momento em que o Espírito Santo desejar lhe encher. É necessário buscar, é necessário ter uma vida em santidade. E quando nós olhamos para Atos capítulo 16, nós podemos perceber a vida de um homem, a vida de um servo, que era cheio do Espírito, que era dependente do Espírito Santo, que tinha a sua vida guiada pelo Espírito Santo. No capítulo 16, nos é retratada mais uma vez a história de Paulo, a vida do apóstolo Paulo. Nós percebemos que em um certo momento da sua caminhada, ele desejava ir para alguns lugares, só que o Espírito Santo o conduzia para outro lugar. Quando Paulo desejava ir para um lugar, o Espírito Santo também ia com ele, porque Paulo era cheio do Espírito Santo. Glória a No Deus! versículo de número 5, percebemos que Paulo estava pregando a palavra de Deus em certas igrejas, e essas igrejas estavam crescendo um número. Por Paulo ser cheio do Espírito Santo, Paulo pegava a palavra de Deus e as pessoas queriam estar nas igrejas em que Paulo pregava, porque Paulo era um servo de Deus e pregava a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus é pregada, onde a palavra de Deus é ministrada, não tema, as pessoas vêm para ouvir a palavra de Deus. Pode até demorar, mas onde a palavra de Deus é pregada, as pessoas vêm ouvir a palavra de Deus. Versículo de número 6. Paulo desejava ir pregar a palavra de Deus na Ásia, mas como ele era cheio do Espírito Santo, eles foram impedidos pelo próprio Espírito Santo de não ir para a Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. 2 vezes Paulo é impedido pelo Espírito Santo de não ir a lugares que Paulo queria ir. Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixou ir.
Paulo queria ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não deixou ir, porque Paulo ouvia a palavra de Deus, Paulo era cheio do Espírito Santo, Paulo tinha uma vida dependente do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo dizia não vai, ele não ia. Quando o Espírito dizia não vá, ele também não ia, porque onde Paulo ia era quando Deus Louvado mandava. seja Quando Deus. Paulo ia era quando o Espírito Santo permitia. E quando ele ouve essa palavra, então vai para outro lugar. Ele desce para Troas. E quando ele chega neste lugar, ele tem uma visão. No versículo de número 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Nós podemos perceber que os lugares em que Paulo foi impedido de pregar a palavra de Deus era porque ainda não era o momento de Paulo pregar naquele lugar. No versículo 16, no capítulo 16, o dicionamento que Paulo estava tendo era para ir para a Macedônia. O Espírito estava guiando Paulo para ir à Macedônia. Por isso ele quis ir para a Ásia e o Espírito não permitiu. Ele queria ir para a Bitínia e o Espírito não permitiu. Por quê? Porque a mensagem que Paulo teria que pregar, o momento em que Paulo teria que pregar, ou a vontade de Deus é que Paulo fosse pregar na Macedônia. E quando ele chega na Macedônia, ele tem mais uma perspectiva da palavra de Deus, porque quando ele chega lá, ele conclui que o Senhor estava o chamando para naquele lugar pregar a palavra de Deus. E nós agora podemos entrar no tema desta campanha, porque quando Paulo chega a Macedônia, ele vai pregar na cidade de Filipos, que fazia parte da Macedônia. E nesta cidade de Filipos, 3 famílias vão ser impactadas pela palavra de Deus através da vida de Paulo. A primeira família, a primeira pessoa que vai ser impactada pela palavra de Deus na cidade, no país da Macedônia, vai ser uma mulher chamada Lídia, uma mulher que foi impactada pela palavra de Deus. E nós podemos dizer que ela era serva de Deus, mas quando Paulo chega lá, ela vai ser mais uma vez renovada, ela vai ser mais uma vez impactada pela palavra de Deus, para continuar pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque Paulo era cheio do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo mandava Paulo ir, era para ele ir. Quando o Espírito Santo mandava Paulo falar, ele falava. 2 vezes ele foi impedido de ir, mas quando o Espírito Santo veio a ele em uma visão e disse: vem para a Macedônia, Paulo foi. Paulo se levantou com seus companheiros de ministério e começou a pregar na cidade de Filipos. E a primeira pessoa que é impactada é uma mulher chamada Lídia. Ela é renovada, ela é purificada mais uma vez pelo poder da palavra, porque é assim que o Espírito Santo trabalha. Ele levanta homens e mulheres para pregar o seu evangelho, ele levanta homens e mulheres para pregar a sua palavra, para que através da sua palavra outras pessoas possam ser renovadas. A palavra de Deus que vivificou a vida de Paulo, Deus estava chamando Paulo para também pregar a sua palavra. Paulo era perseguidor, Paulo era aquele homem que gostava de perseguir crente, mas Deus agora está chamando Paulo para pregar a palavra de Deus. E a primeira pessoa nessa cidade que vai ser impactada pela palavra de Deus é uma mulher chamada Lídia. A palavra de Deus que entrou no coração de Paulo também vai entrar no coração dessa mulher e entrar no coração da família dessa mulher. É Deus dizendo para pessoas aqui: não tema, a palavra de Deus vai alcançar a tua família. Não tema, a palavra de Deus vai renovar a tua família. Não tema, a palavra de Deus vai chegar. Amém. Paulo foi impedido de pregar a palavra nos lugares que ele queria. Louvado seja. Mas onde o Espírito quis pregar, ele foi. Sim, por quê? Jesus. Porque Paulo tinha uma vida cheia do Espírito Santo. A primeira pessoa que vai ser impactada pela palavra é Lídia e sua família. A segunda pessoa que vai ser impactada pela palavra de Deus, a segunda família que vai ser transformada. Por que eu digo família?
porque através da vida dessa mulher que eu vou citar aqui, desta jovem, outras famílias ou a família dela também vai ser impactada. Naquela cidade de Filipos também existia uma mulher, uma jovem, que estava endemoniada pelo espírito de adivinhação. Esta moça, esta jovem, dava lucro aos seus senhores porque estavam tratando aquela mulher, aquela jovem, como uma escrava. Estavam a usando para ganhar lucro através do espírito demoníaco que estava utilizando a vida daquela jovem. Mas quando Paulo sai da casa de Lídia, ele vai diretamente para a vida desta jovem. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo estava conduzindo a vida de Paulo. E quando Paulo chega a esta cidade, ele vai à casa de Lídia, ele agora sai, e quando ele sai da casa de Lídia, ele se encontra com esta jovem que estava dizendo: estes homens que nos anunciam o Evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas quando Paulo recebe esta palavra, ele sabe que ali não era Deus, não era o Espírito de Deus falando, mas era um espírito de demônio que estava falando através daquela boca daquela jovem. Mas quando Paulo ele vê que aquele cenário que ele estava se encontrando daquela menina, daquela jovem, era um espírito demoníaco, era um espírito de adivinhação, ele repreende aquele espírito. No versículo 18: e fez ela isso por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o espírito saiu. Aleluia. Não sei se você já tomou posse da palavra que está sendo pregada aqui, mas duas pessoas no texto que nós lemos já foram impactadas pela palavra de Deus. A primeira foi Lídia, a segunda foi uma jovem que estava sendo endemoniada, estava sendo usada pelo espírito de adivinhação, mas o Espírito Santo que levou Paulo lá também libertou aquela jovem, também revelou a palavra de Deus na vida de Lídia. É Deus dizendo para você aqui nessa noite: a palavra vai chegar na tua casa, a palavra vai chegar na tua família, a palavra vai chegar nos teus filhos, a palavra vai chegar na tua casa, a palavra vai chegar, não importa a tribulação, não importa a luta que você está enfrentando, não importa a provação que a tua casa está enfrentando, Deus está dizendo aqui: a palavra vai chegar, a palavra vai chegar. Aleluia. Será que você pode glorificar a Ele? Porque a palavra dele tem poder, a palavra dele tem graça, a palavra dele tem unção, a palavra dele tem poder para transformar, a palavra dele tem poder para libertar, a palavra dele tem poder para expulsar os demônios, a palavra dele tem poder para renovar a tua vida. A palavra de Deus vai chegar na tua casa, a palavra de Deus vai chegar na tua família. Porque há poder na palavra de Deus. Aleluia. Esta é a segunda pessoa que vai ser impactada pela palavra de Deus na cidade de Filipos. Em primeiro lugar, Lídia vai ser impactada pela palavra. Em segundo lugar, uma jovem que estava possuída por um espírito de adivinhação também vai ser liberta pelo poder da palavra. Aleluia. E agora, em terceiro lugar, aqueles homens que viram que aquela jovem foi liberta do espírito de adivinhação. Aqueles homens que eram senhores daquela mulher. Aqueles homens que estavam ganhando lucro com a situação que aquela jovem estava enfrentando. Eles agora vão denunciar Paulo e os seus companheiros de ministério que estão ali. Eles vão denunciar Paulo às autoridades daquela cidade. Por quê? Porque eles estavam ganhando dinheiro com a situação daquela jovem. Eles estavam ganhando dinheiro com a vida de sofrimento que aquela jovem estava enfrentando. Mas quando Deus chega com a libertação, quando Deus chega com uma cura na vida daquela jovem, ela é liberta daquela provação, ela é liberta daquele espírito,
e o Espírito, na mesma hora que Paulo diz saia, o Espírito sai. O Espírito estava naquele corpo daquela jovem. Eu não sei há quanto tempo foi, eu não sei há quanto tempo aquele Espírito estava oprimido, mas no momento em que Paulo chega e diz sai, o Espírito sai. Por quê? Porque há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Aleluia. Vou repetir. Há poder na palavra de Deus. A palavra que está sendo pregada aqui nessa noite tem poder para transformar a tua casa. A palavra que está sendo pregada aqui nessa noite tem poder para libertar a situação que você está enfrentando. Aleluia. Aquela mulher estava em um espírito de adivinhação, estava sendo oprimida, mas a palavra de Deus chegou lá. Eu não sei quem está sendo oprimido na tua casa, eu não sei quem está sendo oprimido na tua família, eu não sei onde o inimigo tem colocado a mão para tentar destruir, mas eu quero te dizer que através da tua vida a palavra de Deus vai chegar lá. A palavra de Deus vai chegar lá e vai libertar, vai salvar, vai trazer renovo, vai trazer libertação. Porque há poder na palavra. Aleluia. Aqueles homens que não estavam conformados com aquela situação, agora vão denunciar Paulo e Silas, que estavam acompanhando para as autoridades. Paulo e Silas agora vão ser chicoteados, vão ser lançados no cárcere e vão ser presos. Eles haviam começado uma obra e o inimigo não estava satisfeito com a obra que Paulo e Silas começaram naquela cidade. Pelo poder da palavra de Deus, eles haviam renovado a esperança de Lídia. Pelo poder da palavra de Deus, eles tinham liberto aquela mulher, aquela jovem, do espírito de adivinhação. E agora o inimigo, não conformado com essa situação, vai usar aqueles senhores que estavam abusando daquela jovem para denunciar Paulo e Silas. Eles vão ser jogados na prisão, vão ser jogados no cárcere, vão ser açoitados, vão ser trancados. Mas enquanto eles estavam lá, olha o que diz o versículo 25. Eles estavam presos, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Paulo e Silas oravam e cantavam, aleluia, a Deus. E os outros presos estavam escutando o que Paulo e Silas estavam fazendo. Eles poderiam estar se perguntando: o que é isso? Esses homens que estão aqui não são normais. Esses homens que estão aqui presos são outros homens, aleluia. Sabe por quê? Onde o crente chega, onde quem é cheio do Espírito Santo chega, tem renovo, tem coisa nova, aleluia. Paulo e Silas chegaram na prisão, eles estavam presos, mas a prisão não pôde prender Paulo e Silas. A prisão não pôde trancar a boca de Paulo e Silas. Eles estavam ali, mas estavam cantando, estavam orando, estavam glorificando a Deus. Não importa onde você se encontra, glorifique a Deus, adore a Deus, exalte o santo nome do Senhor. A Deus, maravilhoso. Eles estavam presos. Enquanto eles estavam presos, eles glorificavam a Deus, eles oravam. Aleluia. E aqueles que estavam ali escutavam a oração e os louvores de Paulo e Silas. Enquanto eles estão cantando, vem o terremoto e abala aquela prisão. E todas as portas são abertas. Aleluia. E foram soltas as prisões de todos. Enquanto eles cantavam, enquanto eles adoravam, enquanto eles oravam, as cadeias eram quebradas. Enquanto eles adoravam a Deus, acontecia um terremoto naquela prisão. As cadeias estavam sendo quebradas. O cárcere estava sendo movimentado, abalado.
Sabe por quê? Onde tem louvor, as cadeias são quebradas. Onde tem oração, as cadeias são quebradas. Eu não sei quais são as cadeias na tua família. Eu não sei quais são as prisões que têm acorrentado, aprisionado a tua família. Mas Deus está dizendo: começa a orar, começa a cantar, começa a glorificar o meu nome. Que todas as cadeias, tudo aquilo que tem prendido, tudo aquilo que tem manifestado o espírito demoníaco e não tem deixado a minha presença entrar, através do teu louvor, através da tua oração, o meu espírito vai entrar, vai manifestar, vai abalar, vai sacudir, e minha presença vai chegar na tua casa. Através do teu louvor, da tua oração, o Espírito Santo vai chegar lá. O jovem, a jovem, o filho, a filha, o esposo, a esposa, a tua família, que você tem colocado nos joelhos, aleluia, através das tuas orações, o Espírito Santo vai chegar lá. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora a terceira pessoa, a terceira família, que vai ser impactada pela palavra de Deus. O cárcere foi aberto, as prisões foram movimentadas, as portas foram abertas, e agora aquele carcereiro, vendo as portas abertas, louvado seja Deus, ele vai querer tirar a sua vida. Por quê? Porque ele era responsável pela prisão, ele era responsável pelo cárcere, e ele sabia que o fim dele era a morte. Por quê? Porque ele estava responsável e todos os presos iam fugir. Mas quando aquele homem pensa em tirar a sua vida, Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Ninguém fugiu. Eita Porque glória, Deus não deixou ninguém fugir. Versículo 29. E pedindo luz, aquele carcereiro pede uma luz, saltou dentro daquela prisão, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. Versículo 30, que onde lemos: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para me salvar? O tema da campanha, verso 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, aleluia, e será salvo santo é o Senhor e a tua casa. Aleluia, Crê no Jesus. Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. O primeiro passo para haver salvação é crer em Jesus, é crer no Senhor Jesus. Por quê? Porque no Senhor Jesus há salvação. Somente em Jesus Cristo há libertação de vidas. Somente em Jesus Cristo há total confiança de uma vida eterna. Por quê? Porque é necessário crer no Senhor Jesus. Porque Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder nas palavras de Jesus, há poder em Jesus. E eu quero te dizer que Jesus já chegou aqui, e o poder dele está sendo manifestado na tua vida, e através da tua vida almas vão ser libertas pelo poder que há em Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A primeira palavra de salvação é para aquele homem. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A salvação em primeiro lugar é para mim e para você. Só pode salvar alguém quem já é salvo. Paulo só pôde impactar a vida dessas três pessoas porque Paulo já era salvo. Paulo já era cheio do Espírito Santo. Por isso a palavra que Paulo vai liberar para ele é a mesma palavra que Paulo está vivendo. Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A primeira palavra de salvação é para a vida daquele homem. Antes de querer salvar alguém, antes de querer mudar a vida de alguém pelo poder da palavra, seja transformado por esta palavra. Aleluia.
Antes de querer fazer alguém ser cheio do Espírito, colocando a mão, pedindo para Deus libertar e encher do Espírito, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. O Pai que te vê em secreto vai te encher do Espírito lá no secreto, e publicamente Ele vai te recompensar como? Através da tua vida, outras pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Aleluia. A primeira palavra de salvação é para a vida daquele homem. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Agora, a segunda palavra: tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Através da vida daquele homem, a casa dele ia ser salva. Através da vida daquele homem, a família dele ia ser salva. Através da vida daquele homem, ia haver uma transformação na sua casa. É Deus dizendo: quando eu te salvar, quando eu te encher do Espírito, quando verdadeiramente você for cheio da minha presença, eu vou te usar para salvar a tua casa. Eu vou te usar para salvar a tua família. Eu vou te usar para salvar os teus filhos. Eu vou te usar para salvar o teu esposo, a tua mulher, aquele que você tem colocado de joelhos. Quando verdadeiramente você for cheio do Espírito Santo, eu vou te usar para transformar outras vidas. Aleluia. Paulo agora vai para a casa daquele homem. Os seus familiares vão ser batizados. A palavra de Deus vai ser pregada na casa daquele homem. E a salvação chega àquela casa. No versículo 40, quando Paulo sai da prisão, quando Paulo é liberto, ele novamente volta à casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortam, e depois eles partem para outro lugar que o Espírito Santo vai conduzir. Mas nesta viagem, onde o Espírito Santo permitiu que Paulo fosse, 3 vidas foram impactadas, 3 vidas foram salvas, 3 famílias foram renovadas pelo poder da palavra de Deus. Em primeiro lugar, foi salvo, foi renovado a família de Lídia e Lídia também. Em segundo lugar, foi salvo, foi liberta a família da jovem que tinha o espírito de adivinhadora, foi salva também pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, outra família, outra casa também vai ser salva pelo poder da palavra de Deus. A família, a vida do carcereiro daquele lugar. Se nós observarmos só mais um ponto, se nós observarmos a vida daquele homem, quem estava preso? Era ele ou Paulo e Silas? Mas ele vai dizer: o que eu posso fazer para ser salvo? Peraí, a gente entra uma ironia aqui. Se Paulo e Silas estão presos, quem deveria ser salvo não era Paulo e Silas? Mas ele está pedindo para se salvar. O único naquela prisão que era salvo era o carcereiro. Todos estavam presos, todos estavam acorrentados. O único salvo ali era o carcereiro. Mas a salvação que ele está pedindo é a salvação que estava na vida de Paulo e Silas. A salvação que só Cristo dá. A salvação que só Deus nos concede. E através da vida de Paulo e Silas, aquele homem vai ser salvo também toda a sua casa. Por quê? Porque há poder na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sempre desse minha oportunidade em nome de Jesus.